Olá, tudo jóia, pessoal? Que saudades de vocês. Muito feliz de estar aqui ao vivo novamente, mais uma quinta-feira no nosso projeto Médico de Homens e de Almas. Oi, Rafa, que bom te ver. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Eu e o Dr. Breno iremos falar hoje um pouco sobre os 7 raios. Vamos falar um pouco sobre uma lei que é uma das leis universais. Vamos falar sobre a questão da polaridade, o que isso influencia na nossa vida. Vou chamar ele para participar aí ao vivo comigo. Tá entrando, aguardando. Isto, conectou. Olá, boa noite. Boa noite, minha Tudo querida. bem? Saudade de você. Pois é, né? Passou tão corrida essa semana, né? São semanas intensas para todos nós e eu fico muito feliz da gente ter esse momento aqui com todos que nos acompanham. Eu vi que a Ju entrou, uma grande amiga minha, a Rafa, muitas pessoas especiais e queridas que nos acompanham sempre. E hoje a gente vai falar, né, num tema muito especial que está relacionado com tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, não sei se vocês viram, eu fiz uma postagem sobre a tribo arco-íris, que ela tem, assim, eu tenho uma conexão muito intensa com isso, e aí a gente pode fazer o gancho para a grande fraternidade branca. Então, segundo a tribo arco-íris, na verdade, segundo uma ancestralidade, uma tribo indígena, em algum momento do nosso planeta, quando a água e o rio estiver poluído, ou quando as árvores abatidas, quando os animais tiverem sido destruídos, surgirá no planeta uma tribo que vai ser de várias cores e diversas montarias. E essa tribo será conhecida como tribo arco-íris. E ela virá e curará a terra quando o fim já aparecer próximo. E aí, semana passada, teve uma fotógrafa, né, americana, que tirou próximo a Nova York um arco-íris horizontal numa praia. E aí eu até coloquei na minha timeline aí, quem não viu a foto pode Lindo. curtir isso. E eu acredito que é esse momento que a gente tem que estar olhando para nós mesmos e vivenciando, como essa tribo arco-íris. E que a gente possa nos tornar mais humanos e humanitários e darmos as mãos uns para os outros. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a grande fraternidade branca, sobre o que significa isso para você, como foi a sua descoberta em relação a isso, para a gente agregar aqui uns aos outros. Nossa, tem uma. Antes de falar da grande fraternidade branca, né? Tem uma oração de Shambhala, né? Que algumas pessoas têm a definição que esse lugar seja um lugar místico, né? Sagrado. E que hoje a gente tem uma organização, né? Que é bem regida pelo mestre Gautama, enfim, desse lugar. Então tem uma frase muito legal que fala um pouquinho que fala assim, né? Tu que me chamastes para o caminho do trabalho, aceita minha habilidade, meu desejo, aceita meu labor, ó Senhor, pois tu que me vês de dia e de noite, dá-me tua mão, ó Senhor, pois a escuridão é grande e eu sigo a ti. Então a grande fraternidade branca é como se fosse um conselho, uma irmandade, né, que é formada por seres iluminados, né, que tem a função de dirigir a Terra, né, e eles estão buscando o quê? Traçar e sustentar esse plano divino de evolução, né, aqui, fazer várias análises de dispensas, né, em relação à energia, os locais do planeta que estejam precisando, né, de ajuda, né? Algumas pessoas falam de decadência ou de suporte, né, o ancoramento do planeta, né? E eles também estão trabalhando para recrutar pessoas que sejam trabalhadores da luz, né? Para no intuito de acolher e colaborar para esse desenvolvimento interior que está se aproximando, né? Dessas transformações que a gente tem, né? Então, assim,
E eles sempre falam desse caminho a ser percorrido, né? Que dá dessa necessidade de dar continuidade desse trabalho de luz, sustentação e ancoramento, né? A gente estava falando, né, disso, né, André, mais cedo. E porque um fato é imprescindível dizer que a gente está num momento de mudança e de evolução da consciência humana também, né? Não é só das dimensões, né? Então a gente está num momento de evolução e mudança da consciência humana, né? Para a gente criar essa percepção, né? Dessa colaboração, da união, da unicidade, desse amor coletivo nessa sociedade humana, né? Então quer dizer, o Platão falava, né, que era como se fosse a propagação do amor, né, em relação à contemplação do bem, do belo e do verdadeiro, né? E a gente está muito alinhado com isso, né, Andréia? Com esses Então, princípios, né? o que eu acho que é tão importante, porque eu vejo, principalmente aqui no Brasil. Romuluzão. Tudo bem, Rômulo? Um Esse abraço aí, aí para você. Gratidão irmãozão. pelo nosso acompanhamento aí. Que o Brasil, ele tem desencadeado muitas polarizações. Então, em todos os níveis, mesmo às vezes no micro e no macrocosmos, pode ser no núcleo familiar, pode ser no núcleo de trabalho, pode ser no macro, que a gente pode falar, então, da questão política, por exemplo, do nosso país. Ela está muito polarizada. E toda polarização, ela é ruim. Porque o que a gente procura buscar na nossa vida é a centralização, é o caminho do meio. Porque toda vez que você é partidário de A ou de B, você está polarizado. E nossa centelha divina, ela é equilíbrio. Então, eu não sou partidária de X, Y, Z. O que eu quero dizer é que todas as vezes que nós nos colocamos polarizados diante de uma situação, a gente não está vendo o seu lado oposto. É luz e sombra. A gente tem que estar em equilíbrio disso dentro de nós, no nosso micro e no nosso macrocosmos, para a gente poder desenvolver a sabedoria suprema, o amor incondicional. Então, a gente precisa amar aos nossos inimigos, aos que não nos tratam muito bem. Hoje, por exemplo, Breno, foi tão engraçado que teve um paciente que foi consultar comigo e o meu aparelho lá de biorressonância não estava dando certo. Daí eu falei, a gente vai ter que marcar o seu exame para semana que vem. Daí ele olhou para mim e falou assim, eu não posso vir aqui, a senhora é muito contaminada, a senhora está atendendo muita gente aí e eu vou dar um tempo, eu não posso voltar aqui porque você vai me contaminar. Daí eu olhei para ele e falei assim, o senhor está corretíssimo. Se essa é a sua crença, é isso que vai acontecer. Então, concordo que o senhor fique na sua casa e se reclua e obedeça o que o seu coração está lhe dizendo. Então, eu vou me ofender com isso? Vou ficar brava com isso? Vou me polarizar com isso? Não. Só que o ser humano, e eu era muito assim, passional, achava que aquela pessoa estava falando uma ofensa pessoal para mim. E essa questão da polarização, eu tive que aprender a duras penas. A olhar para o meu inimigo suposto, entender que ele também é eu, que ele é minha sombra. E desenvolver o amor incondicional. Porque, como eu já falei em outras lives, amar alguém que nos faz bem, que nos ajuda, que nos ampara, que nos ancora, é muito fácil. Amar pessoas que nos agridem, que nos não estou dizendo que a gente precisa colocar ela na nossa mala e carregar ela por todo lado. Não, mas a questão é da gente não se abalar. Então, esse amor incondicional a tudo e a todos, mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, para que a gente possa desenvolver, então, esses atributos que a grande fraternidade branca nos apoia, que é o amor incondicional, a paz inabalável, a pureza, a verdade, a corretação, a retação e a transformação interior em busca de nossa evolução. Então, o que esses mestres eles procuram nos ensinar é isso. E aí essa questão da polaridade, eu vejo isso muito forte aqui no Brasil. Não tem uma unidade e uma humanidade, uma união, digamos assim. É muito fácil as pessoas polemizarem assuntos e polemizarem opiniões.
O, até mesmo, uma curiosidade, né, para as pessoas que estão assistindo aí, que existe, né, um relato de quando esses seres de luz foram fundar a Grande Fraternidade Branca, que foi o Sanat Kumara, que foi o fundador. Eles falaram que naquele momento ele foi auxiliado pelo Gautama e pelo Maitreya. Então, imagina assim, tiveram três grandes seres de luz que se uniram para poder formar a Grande Fraternidade Branca. Então, naquele momento, quem estava, vamos falar assim, responsável, só que lá é muito bem, existe uma divisão muito genuína, né, das funções em relação a esse compromisso que tem com a gente aqui. Então, por muito tempo, o Sanat Kumara foi quem ficou responsável, e hoje, né, tem esse relato de que o senhor Gautama, que é o que está hoje frente à fraternidade, mas sempre existe uma questão de equilíbrio e unicidade. E aí, eu fazendo um paralelo com isso, dessa questão que está acontecendo com o Moro e o Bolsonaro, também sem questão de partido político, eu entrei num grupo e falei assim, gente, só pensando, só de reflexão, né? Nós estamos vivendo um momento, né, que a gente está tendo uma necessidade crescente de laço de ancoramento. Então as almas estão sendo bem expostas para quê? Para gerar um fluxo de realinhamento disso tudo aí. Então, quer dizer, a gente está vivendo realmente um momento que a gente precisa fortalecer, crescer nesses laços de ancoramento, porque vão ocorrer ainda várias exposições das almas, porque a gente precisa passar por esse realinhamento de fluxo energético mesmo, né? Então, o que acontece? A gente está vivendo um momento, né, que a nossa alma vai começar a fazer escolhas conscientes, né? E às vezes a gente só não faz essas escolhas porque a gente está permitindo, né, que os outros realizem mudanças pela gente. Então, onde que eu quis chegar com esse discurso? Né? O que aconteceu? O Moro, ele foi uma criação dentro de um momento de carência do brasileiro, porque foi o primeiro indivíduo que cumpriu no posto que ele está com a função básica, que era o que ele deveria fazer para qualquer pessoa que estivesse na função dele, deveria fazer o que ele fez. Mas como a gente está vivendo uma era que nada é feito de uma forma genuína, né? A grande maioria das coisas não são feitas de forma genuína. Então a gente transformou um cara que fez um trabalho normal em um grande herói, um mártir, um grande ícone, mas na verdade a gente tem que falar assim, aplaudir, falar assim, ó, bacana, pela primeira vez um cara fez dentro do poder dele que todos deveriam ter feito, e não criar ele num herói para suprir carências nossas, né, do momento que a gente está vivendo. E aí as pessoas começaram a polarizar, né doutora? Tanto contrários ou a favor dele ou do Moro, né? Do Bolsonaro ou do Moro, né? E ao invés, então, quer dizer, cada um defendendo os seus interesses pessoais, ao invés de pensar no interesse coletivo, do bem melhor para o todo, não para cada um. E as pessoas começaram a entender que elas têm que tomar partido. Não, o Bolsonaro agora está na hora de tomar partido. Sou o Bolsonaro, não é isso, gente. Eu fico imaginando assim, se eles tivessem realmente um interesse, o pensamento coletivo, eles teriam conversado e resolvido as diferenças individuais dele, pensando no benefício maior de todos. E as pessoas estão entrando nesse discurso, né, que é um discurso muito pessoal, onde elas aproveitam esses momentos para elas descarregarem questões emocionais e psicológicas delas, aproveitando o momento, ao invés de falar assim, não, peraí, gente, vamos equilibrar, vamos ancorar e vamos buscar o caminho do meio, né, doutora, que você acabou de falar. Então, quer dizer, a gente não pode entrar nessa vibração de polarizar demais, né? Então, quer dizer, os dois estão errados, mas nós estamos mais errados do que eles. Nós estamos mais errados que Bolsonaro e Moro, entendeu? Porque, quer dizer, a gente não pode ficar julgando, os caras são seres humanos, eles vão errar como todos nós erramos. O problema é que a gente começou a trazer uma hipervalorização desses caras, quando na verdade eles não estão nesse posto. Deveria ser uma coisa de unicidade, de equilíbrio, de colaboração, e a gente está agindo de forma contrária. Então, assim, por isso eu aproveitei o gancho, né? Porque
se a gente fosse pensar de uma forma reduzida, a grande fraternidade branca está buscando o equilíbrio entre o ser humano com a natureza, o planeta Terra. Buscar essa sinergia, esse equilíbrio. Né, doutora? É, então, a Grande Fraternidade, ela é dividida em 7 cores, que são os 7 prismas da cor principal, que é as 7 cores do arco-íris, né? Que é a emanação da luz pura, que é a luz branca, que emana do coração do Criador. Elas representam, então, as subdivisões do todo, né? E aí elas manifestam os aspectos qualitativos. Cada uma das cores tem qualidades. Cada um dos seres humanos tem qualidades. E de acordo com a data do seu nascimento, você está mais relacionado a uma das cores. Então, você pode decodificar a data do seu nascimento. Então, por exemplo, somando, né, os números do seu nascimento, vai dar um número final que tem que somar de 0 a 10. Se for de 0 a 7, está relacionado às 7 cores do arco-íris. Se for 8, 9 ou 10, você subtrai. Se for 8 ou 9, desculpa, o 10 dá 1 mais 0 dá 1. Se for 8 ou 9, você subtrai 7 de cada um desses números. E aí vocês podem identificar qual é o propósito maior da sua vinda neste plano e qual é a identificação maior em relação a sua missão, porque cada cor é importante para o arco-íris. Você é importante, assim como eu, assim como o Breno. Só que nós precisamos estar alinhados. Olha lá, o Rômulo Acorde, falou que é André. 30 do 1 de 3, 1900. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 9, mais 8, mais 5. Vai dar quanto? Perdi já o cálculo. Faz aí, Rômulo. 3 mais 1, mais 1, mais 9, mais 8, mais 5. Esse é o cálculo que você tem que fazer. Vai dar quanto? Daí fala aí pra gente, Rômulo. Então eu quero. tô, tô Eu tô lento no concentrada aqui outra raciocínio. coisa. Então, qualquer que seja a sua cor, ela é transmitida, então, uma força lá do Criador para o 9. plano. Aí deu 9, viu, Rômulo? 2 mais 7, 9. Daí 9 Entendeu? menos 7 dá 9 2, é menos 7 isso? dá 2, é do segundo raio, isso. Isso. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar um pouco sobre cada um dos raios, tá? Né? Deu 27. 2 mais 7, 9. 7 mais 2 Isso. dá 9. Então, Daí 9. 9 a gente tem que subtrair 7. 7, isso Daí é do vai dar segundo 2, raio. tá? Você é do segundo raio. Mas eu vou começar com o primeiro raio. O primeiro raio, ele é relacionado à cor azul, representa a vontade de Deus. Representa a fé, a proteção, a força e o poder. Quem coordena esse raio é o mestre El Moriá. E ele corresponde ao poder supremo do Pai, o supremo bem. As pessoas que recebem o primeiro raio, a Doris deu 8, daí 8 menos 7 dá 1. Então presta atenção no que eu tô falando, Doris. Ser desse primeiro raio. Primeiro raio. As pessoas que recebem o primeiro raio são geralmente líderes, pois elas possuem ilimitadas forças para executar algo. São as pessoas que puxam as outras, aquelas que têm que organizar e fazer acontecer. Então, a chama azul, ela é purificadora, ela purifica e consome todas as partículas impuras que impedem a luz, tá? Então, ela acerta as discórdias e purifica a matéria, ok? E aí, ela representa a proteção. O arcanjo é o arcanjo Miguel, que ele carrega, então, a espada da justiça, a espada da verdade. De luz, da luz, da verdade. E a balança da justiça na outra mão. Porque é o equilíbrio, é justamente esse equilíbrio que a gente precisa achar em nós, no nosso microcosmos e nosso macrocosmos. Porque quando eu entendo assim a nossa vida, a gente caminha num caminhar que tem que ser em linha reta para a ascensão. Quando a gente fica polarizado, olhando para o lado esquerdo ou lado direito, ou se você se identifica com algum malfeitor, ou alguém que te agride, ou com o Moro, ou com o Bolsonaro, quem seja, você identificado com aquilo, você saiu do seu equilíbrio, você entra naquela roda de samsara.
Então, você precisa manter a sua trajetória, olhar para os problemas, mas não se identificar com eles. Porque se você se identifica, você vai ter que sair da roda daí. Quer falar alguma coisa sobre o primeiro raio aí, Breno? Não, gente, só complementando o pessoal, gente. Então, todo raio, né? Então, quer dizer, ele tem a chama dele, né? Que é o raio, a cor da chama. Normalmente ele pode ter um dia da semana, as virtudes que a doutora falou, o Chohan, que ela falou que é o Moriá, os arcanjos, tem os Elohims, tem um templo desse raio, né? Ele tem alguns símbolos, né, que a doutora falou da espada, né, na verdade, a espada de luz. E também dizem que o Santo Grau também ele é vinculado com esse raio. Então, todo raio vai ter essa... eu não gosto de usar a palavra hierarquia, mas tem essa composição, né? Então, o Chohan, Arcanjo, Elohim, Templo, né? Ele tem símbolos, algumas palavras-chave, né? E vão ter mais coisas. Então, assim, E daí todo tem dias da dia de semana, semana, que é o cor, domingo, né? o dia da semana do primeiro raio é o domingo, né? Que você vai ter mais Que é o conexão primeiro com, dia. né? Que vai ter mais conexão. E todo mestre, todo Chohan, ele tem um complemento divino feminino dele, né? Então, assim, porque as pessoas falam, a fraternidade branca era machista, não. Então, todo Chohan, né, quer dizer, ele tem um complemento divino feminino, tá, gente? Porque, né, outro dia, foi muito engraçado, André, que eu falei assim, pô, essa fraternidade branca é a turma do Bolinha. Veio falar pra mim, brincando assim, eu falei assim, não, todo Chohan tem um complemento divino, que a gente chama de complemento divino, né? E o complemento divino do Chohan El Moriá é a lei de Miriam, né? Que eles falam, que não é, poucas pessoas falam dela, mas ela tá lá, depois a gente pode ir falar um pouco mais, mas a gente tá querendo mais transcorrer, né, doutora, dos raios. Eu queria falar um pouco, assim, ó, daí a Grama Sur aí perguntou como se calcula. Você tem que colocar aí pra gente a data do seu nascimento completo. E aí você vai somar todos os números e aí ele vai dar um número de 0 a 9. Aí, se passar de 8 ou 9, você subtrai o 7. Põe lá o Dando oi pra número que você. daí... Dá oi pra Andréia. Oi, tudo bem? Beijos. Manda Então, outro. aqui em casa, eu e o Marcos somos do primeiro raio. Nós dois somos do primeiro raio. Então, é Sim, um caso... É, é, uma, é, é o, são um complemento divino do outro. É muito isso mais mesmo. forte demais. Nossa O Senhora. negócio é forte aqui em casa. É. Aí, Olha ó, lá, ó. 3 com 2, 4, 3 2, mais um dá 4, 5, 6, 6, 7, mais 8, 7, 9, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Somos todos. 6 mais 2. Mas você soma um número, você não soma um número composto, tá, gente? Por exemplo, 12 é um mais 2. 10 é um mais zero, né? 13 é um mais 4. Um mais 3, 4. Então, o número é isso. Então, você vai somar um número isoladamente, entendeu? Igual aí, falou 20 do 9. 2 mais 0, mais 0, mais 9, mais 1, mais 9, mais 9, mais 0. Isso. Entendeu? Aí é a Martinelli aí do primeiro raio, esse que eu acabei de falar, tá, Martinelli? Daí a Mariana, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ô, gente, então, só para vocês terem noção, hein? Esse raio do André ele é muito forte, porque você tem o El Moriá e a Lady Miriam, e você tem o Hércules com a Amazon. Então, quer dizer, o Hércules é o Elohim desse raio, e o complemento divino dele é a Amazon. Então, assim, é um raio, tipo assim, a casa do André ali, o negócio é, entendeu? Mas é que assim, são as pessoas E que as têm que fazer meninas? acontecer. E as As meninas? meninas, tem uma que é do raio 3, que é da cura. Não, uma é do amor, que é do rubi, e a outra é o verde, que é da cura. Aí a Mariana ali é do terceiro raio. Deixa eu ir para o segundo raio para vocês entenderem. Então, do segundo raio, esse é o raio, pessoal, do educador, do professor. Quem serve ao segundo raio, olha só. Eles procuram compreender. Eu não sabia que o professor Rômulo era do segundo raio. Olha só como é importante vocês entenderem isso, porque está relacionado com o seu propósito.
Então, para quem serve o segundo raio, eles procuram compreender melhor todas as raças, todas as nações e entender que a gente precisa desse coração compreensivo na humanidade e essa fraternidade universal. Então, ó, o professor Rômulo falou que ganhou seu dia. Depois vocês vão pesquisar, cada um de vocês, os Elohims, o dia da semana, as cores. Vocês vão entender o porquê que vocês gostam de uma coisa ou não gostam, ou tem a ver ou não tem a ver com vocês. É muito importante, porque isso está relacionado ao propósito, ao vocário, à vocação, ao que vocês vêm acontecer, ao que vocês vêm fazer. Daí, aqui na minha casa, o Marcos, que é meu marido, ele vive comprando espada. Tem espada pendurada na minha casa, a casa inteira, Breno. No dia que vocês vierem aqui, vocês vão ver. Aí eu falava, meu Deus, o que esse homem... Depois eu fui entender. Porque do segundo raio é amarelo dourado, tá? É a cor do sol. Aí a gente vai falar do terceiro raio. O terceiro raio é o raio rosa, pessoal. O raio rosa são aquelas pessoas criadores de ideias, pensadores, matemáticos, cientistas, inventores. Eles são hábeis em negócios, eles sabem lidar com o dinheiro. Eles não veem o dinheiro como mera quantidade de física, eles veem como energia. São muito capazes de planejar seu futuro, são pessoas muito ativas. Entendi. Oi? Não, é um amigo meu que falou que ele descobriu o período do segundo. Ah, então, ó, tô de amarelo ouro agora, ó. O Rômulo falou e a foto dele também, ó, a cor é amarelo ouro. A Camila manda a data do seu nascimento, que a gente consegue descobrir seu raio, tá bom? Daí o Breno faz o cálculo enquanto eu falo do terceiro raio, que é o raio rosa. Os indivíduos, então, apreciam métodos de ensino do terceiro raio e apelam para a mente superior. Eles têm tendências a se preocupar com questões filosóficas abstratas. São aqueles filósofos. E eles são atraídos, geralmente, em comunicação de massa, para passar e transmitir para um grande número de pessoas as informações e as suas ideias. Esse é do terceiro raio. Tem alguma coisa para acrescentar? Não, eu gosto muito do terceiro raio, que é da mãe Rowena, né? Então, assim. Da mãe Rowena, isso. Rowena, isso. Eu gosto muito dela. Tá. E eu gosto muito desse raio, porque o símbolo dele é a pomba branca do Espírito Santo. Eu gosto muito de simbologia, né? Eu tenho vários Espíritos Santos tatuados, eu tenho no meu braço, tenho no meu cotovelo, então eu gosto muito, mas eu não sou do terceiro raio, mas eu tenho, né, uma conexão com o símbolo do Espírito Santo, né? E eu tenho uma admiração aí por, né, essa... E é um raio que está vinculado com a caridade, tá, gente? Também, né? É um raio... é o raio com a caridade. É o raio da caridade. Então é um raio muito lindo. É o raio da caridade também. Então eu tenho uma coisa com isso, né? São coisas que a gente tem de sensação, né? De emoção. Thalita vai somar 2 com 3. A Camila aí deu quinto raio. Eu já fiz o cálculo da Camila. A Thalita eu não sei. Eu tô sem caneta, sem calculadora. Aí vocês também, hein, pessoal? Vocês podiam somar aí agora, né? Ó, Thalita, soma lá. 2 mais 3 mais 0 mais 5 mais 1 mais 9 mais 8 mais 4. Tá? Aí agora, então, eu vou falar do quarto raio, que é o raio branco cristal. Ele está relacionado à emanação de vida. Quem pertence a esse raio, ele está relacionado com um senso artístico. Com o seu nascimento. Eu tô respondendo a Jordana perguntou a data do seu nascimento. Tá? A data do nascimento. Você vai somar todos os números, entendeu? Isso mesmo. Aí a gente faz alguma conexão específica com o raio do nosso número, total a conexão, é relacionada ao seu propósito. Faz meditação do raio de acordo com o dia da semana, você tem maior, por exemplo, assim, ó, você não sabe se você compra uma bicicleta ou pede demissão ou se muda de cidade. Daí você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Aí você vai meditar no dia
do seu raio, porque você tem uma conexão com o seu sexto sentido mais aflorada nesse dia, tá? Eu posso fazer uma conexão aqui pro pessoal, André? Claro. Tô fugindo aqui da. Gente, fugindo da Fraternidade Branca, mas eu queria que vocês entendessem que a data de nascimento, ela está tem vínculo na Cabala, com a Fraternidade Branca, com os arcanos do tarô hermético e egípcio. Então, quando você faz a somatória da sua data de nascimento, você descobre o seu raio, dentro da questão, vamos falar, filosófica da Fraternidade Branca, né, doutora? Quando você faz a somatória da sua data de nascimento dentro do entendimento de qual arcano, né, do seu arcano, que está vinculado com o tarô hermético, cabalístico também, você vai entender a sua urgência interior, que eles chamam isso. Então a gente tem a nossa tônica fundamental e nossa urgência interior. Entendeu? Então aí a gente vai a gente vai ter esse entendimento, né, de várias coisas em relação ao arcano que você está inserido naquele arcano, os arcanos maiores do tarô. E aí também tem a questão de karma, né, doutora? Também, né? Quer dizer, faz o cálculo também na cabala. Está vinculado com uma parte da análise que está dentro da árvore da vida. Tá? Então, assim, essa questão com o dia do seu nascimento ela é muito intensa em vários conceitos de várias análises que estão integralizadas, entendeu? Só para trazer um pouco dessa conexão para vocês, Ó, tá? a Érica falou assim, Érica Guerra, o nome do sobrenome dela é Guerra. Então seria um? Isso. O um é aquele da espada. No teu próprio nome está escrito Guerra. Você veio para fazer acontecer o negócio. Então, e essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa sobre um negócio que a gente estava fazendo. Daí ele tinha um nome, Aislan, o nome dele, um nome diferente. Daí eu perguntei para ele, você sabe o que significa? Ele falou, não. Quase 40 anos, o cara não sabia o que significava o nome. A sua data de nascimento, o seu nome, a sua urgência no seu propósito. Isso. Doutora Érica, primeiro raio. Isso A mesmo. Érica é do primeiro raio, tá? E o Rômulo falou que tem Cruz e Santana no nome dele. Que ótimo, né? Não, o bicho, Tá? você É. tá quase lá com os caras, entendeu? Andando do lado ali. Ó, a Nise é Thalita 10, do quinto então é raio. um. A Thalita do quinto raio. A Thalita é do quinto raio. Então, eu tô lendo do quarto. Eu tenho um amigo que é músico e ele é do quarto raio. Então, quarto raio, essas pessoas sensíveis, são os músicos, são os pintores, são as bailarinas, tá? Que eles têm essa questão de ver o belo, de criar o belo, de trazer o que é belo lá do outro plano manifestado aqui, tá? Então, são pessoas que elas podem nos penetrar e olhar as coisas com maior profundidade. São pessoas extremamente sensitivas, tá? Aí a gente vai, então, pro quinto raio. No quinto raio é o raio da cura. Hilarion. Isso, mestre O Hilário. Hilarion. O Hilário, Hilarion. E é o Rafael, né? O arcanjo O arcanjo Rafael. Rafael. Que é o Rafael. E o complemento divino é a Mãe Maria, gente. Então é um raio também muito lindo também, né? Todos eles são lindos, né? Eu só falo que é lindo, tudo é lindo. Mas gente, é isso que a gente está falando. Não precisa polarizar. Todas as Tudo cores lindo. são lindas, todos os seres Todos são são lindos, lindos. todos os seres, nenhum é mais importante que o outro. Olha lá, a Ludmilla é o quinto raio, tô falando agora, ó, a Ludmilla. É o raio que inspira cientistas, médicos, psicólogos, terapeutas que se dedicam à pesquisa e benefício do seu O seu raio, Lud. semelhante, tá? São pessoas que são centradas no amor e na verdade, que elas utilizam as suas inteligências para o interesse da cura, tem uma mente lógica e eles precisam levar a verdade. A sua missão é levar a verdade, tá? Tá vendo a Jordana falando aí da Cabala, tá vendo? Ô, Jordana, porque a numerologia divina, né, ela é holística, né? Então, por exemplo, o que você está falando aí, a árvore da vida, ela vai levar em consideração a sua data de nascimento e
e as letras do seu nome. Você vai fazer a soma das letras do seu nome, né? Então você tem uma parte do cálculo e o outro cálculo é a sua data de nascimento. Que a gente fala assim, que a gente tem o cálculo da nossa urgência interior e da nossa tônica fundamental. Então, um é o dia que você nasce e o outro é quem você é, porque é o seu nome. O seu nome de registrado de data de nascimento, não o seu nome de casado, não, tá, gente? Porque a gente, mas meu nome de solteiro é esse. Nome de casado não, é o seu nome o nome da sua certidão de nascimento. Entendeu? Aí você casa esse número, pelo menos eu tô tentando trazer um pouquinho, né? E você vai ter várias análises dentro disso aí, tá? Não é só isso que eu tô falando, não, tá, gente? Tem mais Não, é bem coisa. É complexo, bem né? Leva complexo. dias para a gente fazer uma Isso. análise Porque numerológica dos é, karmas, é bem dos complexo. carros Mas é mais assim, complexo, mas o porquê que a gente está falando isso? Porque me veio a questão, e o Breno acabou de falar, dessa urgência urgência. de a gente fazer o que tem que ser feito, gente. Porque o tempo tá acabando, o relógio tá batendo. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos deixar de delegar ao outro o que é o nosso propósito, a nossa missão. E precisamos parar de olhar para fora e olhar para dentro qual é o meu propósito, meu vocário e a minha urgência. Então, assim, ó, eu sou médica, estava lá no centro cirúrgico, na minha zona de conforto, fazendo cirurgias plásticas faciais, achando as mulheres lindas. Acabei de receber um pós-operatório de 1 ano de uma paciente antes de entrar na live com vocês. Eu amo fazer isso. Mas a minha urgência era falar. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa live para vocês. Então, foi muito difícil sair da minha zona de conforto, mas era necessário porque era a urgência da minha alma. Falar um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que eu conheci. E quando a gente estava falando sobre polaridade, eu estava conversando com o Breno sobre isso, porque virou uma polêmica aí no nosso país, de vários aspectos, e porque as pessoas estão entrando nessa frequência da polarização, não só em relação à questão política, como em outras questões. Eu pensei assim, qual foi a lição que o nosso grande mestre Jesus Cristo nos deu? Foi dar a outra face, que eu possa ser perdoado assim como eu perdoo. Isso está no nosso Pai Nosso. Então, a gente precisa ter essa sabedoria de não olhar para o outro como nosso inimigo, de olhar para o outro com misericórdia, amor incondicional e oferecer perdão. E, gente... Olha lá, ó, que linda. A Nise falou que ela teve um sonho que um homem de branco me questionou o que eu tô fazendo do meu tempo. Olha lá, eu tô vestida de branco hoje. E, ó, eu tô falando, o teu tempo tá acabando, bem? Vamos lá. Gente, é muito importante a gente trabalhar isso aí, mas por que uma outra coisa que é interessante a gente entender, por que é importante, né, que a gente estava falando, é que essa numerologia, né, igual eu falei que ela pode ser cabalística, vinculado com raio, ela ajuda a gente a ter algumas respostas, né, talvez de que ajude a gente a entender um pouco melhor em relação ao nosso propósito, a entender algumas coisas que vão acontecendo, alguns chamados que às vezes a gente está entendendo, e isso já começa a fazer mais sentido, que alinha demais com o seu coração, né, com a sua emoção. Então, assim, não é para prever futuro ou para determinar um caminho, é para ajudar na revelação de respostas. Entendeu? Também nesse sentido, tá, gente? Então por isso que é bacana a gente estar discutindo isso também, né? Porque a gente vai se conectar com o que o raio está dizendo. Por exemplo, eu sou do quinto raio. Você é do quinto? Eu tinha. Ai, curtou. É porque eu brinquei. Pelas minhas datas de nascimento, eu sou do sétimo e do quinto. Por isso que eu brinquei com você. Aí quando eu falei que era do sétimo, né? Por conta das minhas datas de renascimento. Da data do nascimento. É que o Breno nasceu várias vezes, né? Aí eu tô brincando. Ele teve vários nascimentos, então ele tem vários raios, ó. Ele um ser único. Aí eu falei planeta. Porque eu considero, né? Porque assim, eu brinco que é um Breno até um determinado de entendimento do que eu era, do que eu me propus a ser, né, depois de que algumas coisas aconteceram. Então eu falo que
o Breno do quinto raio ele morreu e nasceu o Breno do sétimo raio. Por isso que eu brinco com você, doutora. Entendeu? Assim, que eu falo que eu sou do sétimo, porque eu nasci do quinto, mas eu renasci pro sétimo. Tá, então eu vou falar do sexto, daí depois você conta sobre o sétimo, tá? Tá. Ó, então o sexto raio é o rubi dourado, tá? Esse raio tá pautado no amor. São pessoas que vêm para servir a humanidade. E elas vêm sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento pelos seus serviços prestados. Então é um raio de altruístas, tá? Ô, gente, e esse raio, é um dos raios que eu acho mais interessante, tá, gente? Por quê? A mestra do raio sexto é a mestra nada. E o complemento de vida dela é o mestre tudo. É Porque muito quando perguntaram a ela, na verdade, ela diz que ela não é nada, é tudo através dela. dela, Do sexto é rubi dourado, que Rubi é Dourado. vermelho com dourado, tá? E é o arcanjo Uriel, O arcanjo Uriel. tá? E daí o sétimo raio, agora o Breno vai falar, porque agora é o raio presente dessa vida dele agora, né? É o raio violeta que todo mundo conhece, que assim, é o raio que ficou mais conhecido por conta do mestre Saint-Germain, né? É, e a lei de Portia é o complemento divino dele, né? E então aí a gente tem é o raio da transmutação, né? Quando a gente fala vamos transmutar as coisas, é o raio da misericórdia, do perdão, né? Do apelo, né? Então é o que a gente consegue transmutar as coisas, né? E o arcanjo é o Ezequiel, né? E aí o, o sétimo raio uma, uma coisa muito interessante dele, porque tem um local místico na Califórnia, que é o Monte Shasta, né? Que as pessoas tem vários relatos, quem já foi para lá, de perceber essa energia muito intensa do raio violeta, né, doutora? É um local que as pessoas gostam muito de conhecer e as pessoas conseguem chegar no Monte Shasta, na Califórnia, né? E aí a gente tem várias histórias interessantes de lá, né? Então, é um raio que está vinculado com a ordem e organização, mas eu sou desorganizado, né, doutor? Você sabe que eu sou da ordem, mas eu sou desorganizado. Então, por isso eu estou falando assim que existe um pouco desse mix do antigo raio com o novo raio. Ela, Andréa ri, tá vendo? Ela fica querendo rir de mim. Mas, então, assim, eu gosto. O complemento divino do Mestre Saint-Germain é a lei de Portia, né? Que ela, enfim. Então, assim, a gente tem muita. Eu acho que algumas pessoas elas escutam mais de alguns mestres, né, doutora? É, o Moriá é um cara, o Hilarion, o Moriá, né, o Saint-Germain é muito, como é que fala? A gente tem muito mais conhecimento dessas coisas, mas a gente tem tanto texto, né, tanta coisa canalizada desses outros mestres, né? Que às vezes que as pessoas precisavam conhecer, né, doutora? Mas que ficou muito na questão do Saint Germain, do livro de Saint Germain, dos mandamentos, dos comandos, enfim. Mas os outros, cara, o Serapis Bey, ele tem também tanto texto maravilhoso, né? Muita coisa intuída, repassada dele. Então é interessante a gente estudar um pouquinho mais, porque a gente fica muito só no raio violeta, né, doutora? Transmutação, transmuta, transmuta. E porque é o que, né, eu não sei, eu nem sei te falar por quê, né, doutora? Porque foi o que mais caiu no entendimento, né? Talvez por conta da história do Saint Germain, das ascensões dele, de como da história dele, enfim, que teve mais relato, né, de como que talvez por ele ter vindo várias vezes, né, de várias formas. Então acho que talvez seja por isso que as pessoas escutam mais o Saint Germain, né, doutora? Eu acho que é porque é, desde no momento que a gente está vivendo, que é essa era de Aquário, é o Sim. Mestre Saint-Germain que vai liderar isso, que se chama Uhum. Era da Liberdade. Verdade. Onde isso começou em 1964, em maio, ó, maio, a gente está entrando em maio agora, foi Sim. onde o Saint-Germain assumiu a regência dessa era de Aquário. E essa era é a era do compartilhar,
é a era onde nós nos tornemos livres das nossas amarras ancestrais e das nossas amarras quanto humanidade, onde a gente entenda o nosso poder interior, a nossa luz crística e luz divina que brilha dentro de cada um de nós, onde a gente consiga entender que somos todos complementares. Um arco-íris nunca será um arco-íris se não tiver todas as cores brilhando de forma intensa e altruísta. Nós fomos colocados em moldes e padrões a sermos obedientes e seguidores. Entretanto, com isso, a gente matou a nossa essência divina, a nossa beleza. Cada um de nós tem uma beleza, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma missão. O que nós precisamos talvez fazer nesse momento é uma reflexão e uma olhada para dentro de nós mesmos, para que a gente consiga olhar e a gente entender o propósito maior, a gente entender a urgência do trabalho do qual a gente veio com o propósito de realizar nesse plano. Então, todos os dias que eu acordo de manhã, eu peço ao Criador que eu possa estar mais próximo de cumprir o meu propósito neste plano, no aqui e no agora. Que eu possa cumprir o que eu vim cumprir. Porque todos vocês e todos nós temos um propósito de alma, algo que está latente vibrando dentro de vocês. E que faz com que a sua alma vibre. Então, não deixem de fazer aquilo que a sua alma está pedindo para que você faça, porque o marido não quer, ou porque a mãe acha que não é conveniente, ou porque isso, ou porque aquilo. Quando eu escrevi meu primeiro livro, a minha mãe olhou para mim, Breno, e falou assim, acho que você precisa ir na psicóloga. Pare de escrever a sua história aí para os outros e vai contar para um psicólogo. E depois eu ganhei um prêmio em Nova York. E eu entendo, porque com amorosidade, às vezes, os nossos pais, pessoas que nos amam, elas não querem que a gente se exponha. Mas a exposição das nossas feridas, das nossas dores, é a maior prova da transmutação de que a gente passou por elas. E isso serve de inspiração e ancoramento de outros seres humanos que talvez estejam passando por isso. Então, eu não tinha entendimento sobre a fraternidade branca, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, até eu ser quebrada completamente. Eu precisei entender quem eu era. Era essa a minha dúvida, o que eu sou, o que eu vim fazer. E aí a descoberta foi, você veio falar. Falei, meu Deus, como assim eu vim falar? Pois é, você veio falar. Esse é meu propósito. Vou complementar, como a Andrea falou um pouquinho. A Fraternidade Branca também ela é amparada, né, por uma frota espacial que é o comando do comandante Astar Sheran, que em sânscrito significa o sol que mais brilha, né? E aí... Essa semana até a NASA divulgou, né, que eles viram OVNIs, né? Isso. Aí eu tava no centro cirúrgico, a anestesista olhou e falou, só o que faltava agora, os OVNIs. Daí eu falei pra ela, eu tô falando, por favor, me resgate, por favor. Daí ela deu risada, ela morrendo de medo e eu feliz da vida. Então você veja como a consciência muda a realidade das pessoas, né? Não, com certeza. E gente, o Astar Sheran, né, em sânscrito significa o sol que mais brilha, né, ele é o representante da energia crística do arcanjo Miguel, que a doutora estava querendo falar dele, né? Então ele é uma representação crística do arcanjo Miguel e atua conjuntamente com ele. Então aquele mito que os espaciais, não vou falar extraterrestres, né? Os espaciais são ruins. Então olha só, Astar Sheran é um comandante espacial que o nome dele significa o sol que mais brilha. Então é um cara que é o representante da energia crística do Arcanjo Miguel. E se você pensar que existe um relato que ele trabalha ao lado do Cristo e do Mestre Jesus, né? Porque a gente tem o Cristo, né? E o Mestre Jesus, e ele é conhecido em conjunto com a atuação com eles como o Mestre Sananda.
Então, assim, aí existe uma carta que ela é muito linda, que o Astacheran escreveu para o Brasil, né? Que ele falava que o Brasil é celeiro do amor no mundo e que a gente, como missão espiritual, a gente tinha que simplesmente, né, a missão de ensinar o amor. Então, essa é a mensagem dele. E aí, existe uma suposta carta que ele escreveu ao povo brasileiro, tá? Que ele fazia 8 pedidos para o povo brasileiro. Atuem a partir das energias amorosas. Continuem a vibrar em luz. Continuem a pedir a nossa ajuda, pois só assim teremos condições de continuar a atuar. Saiam das intenções de vingança, revolta e ódio, pois se continuarem assim, mais atrapalham que ajudam. Entreguem-se, confiem numa força maior, envolvê-los todos os dias. Compreendo que o que vem é ordem divina estabelecida, pois assim vocês pediram, mesmo que não concordem com o que se manifestou. A justiça divina se estabelece sempre, pois ela tem parâmetros de avaliação diferentes dos parâmetros do ego. Saiam do julgamento, pois ele se baseia no ego. Ele não permite que vejam o todo. Olha, é uma carta, imagina assim, nós estamos vendo um mestre ascensionado pedindo, né? Então, assim, é uma coisa tão grandiosa isso, é tão genuíno, né? Quer dizer, por que o mestre ascensionado vai pedir, né? Se a gente for para passar. Então, ele se colocou num posto, né, dentro de um prisma humano para pedir para a gente, diante da nossa interpretação, do nosso senso de consciência e multidimensionalidade, com tanta humildade e carinho, né? É lindo isso, né, doutora? E que a gente possa ser guiado no exemplo da humildade. Da humildade, Quanto sim. mais eu me elevo no nível de consciência, mais humilde e humana eu me torno. Então, Sim, né? Então, para que a gente conclua essa live com esses pensamentos, que eu possa desenvolver em mim a sabedoria suprema, o amor incondicional, a paz inabalável, a pureza, a verdade, a transformação e a reta ação. E que a gente possa amar mesmo aqueles que nos agridem, amar mesmo aqueles que nos julgam, entender que o nível de consciência dessas pessoas às vezes não é tão evoluído e olhar sem julgamento para elas com amorosidade, assim como esses mestres olham para o nosso planeta e nos pedem essa sabedoria e essa amorosidade. Então, o que a gente veio falar é para despertar um pouco essa curiosidade em cada um de vocês, para que procurem se autoanalisar, se autocompreender em relação à data do nascimento de vocês e qual raio está correlacionado, para que vocês entendam o vocário, propósito, missão e a urgência de alma que vocês precisam desenvolver neste plano. E algo que você, Breno, me ensinou e que eu sou muito grato por esse ensinamento que eu vou levar para o resto dos meus dias é: quando maior dificuldade você enfrentar, você pode parar de focar nas suas dores ou dificuldades e olhar para algo ou alguém ajudar. Então, esse é o momento da gente renascer a nossa humanidade. Todos nós estamos enfrentando dores e dificuldades. E que a gente possa parar de olhar para minha dor, para o meu sofrimento e olhar para o do próximo como ajuda e amor. O Marcelo, o mestre Tenefili, tá? Ele é um mestre ascensionado, mas ele não é, ele tá dentro do Conselho Intergaláctico, né? Mas ele não é mestre dos raios. O Septenefili foi um mestre ascensionado que ancora o trabalho do roncador, né? Da Serra do Roncador, que é a deusinha da gnose. Ela foi levada até o roncador pelo mestre Septenefili, que ele atua sim junto com tem vários outros mestres. O mestre Samael Aun-Weor, ele é um mestre, mas ele não é ele não é do, ele está dentro desse conselho intergaláctico, porque você tem esse comando do Astacheran, você tem a Fraternidade Branca, você tem o Conselho Intergaláctico. Então a gente tem várias hierarquias de luz, tá? Então
a fraternidade branca, elas são os mestres de 7 raios, mas não só existem eles, existem outros mestres de luz. Jesus, o Cristo, a gente falou de Sanat Kumara, a gente falou do Mestre Sananda, do Cristo, né? Eles estão dentro desse conselho intergaláctico. A gente pode até conversar sobre isso depois numa outra conversa, entendeu? Né? Então, assim, sim, mas o Sepnenephili, entendeu? Mas ele é do Conselho Intergaláctico, que atua junto com a Fraternidade Branca, como eu falei do Astacheran, que também atua em conjunto com a Fraternidade Branca. Só que o Sepnenephili, ele não é, né, ele está em conjunto. Então a gente está falando desse Conselho Intergaláctico, né, da Confederação Intergaláctica. Eles estão dentro dessa Confederação Intergaláctica, tá? Então, assim, são excepcionais. Tem vários, né? A Helena falando da Deusinha. Eu frequento, tá? A Escola do Roncador há muito tempo. Conheço a Deusinha. Eu fiz curso de tarô hermético com Cláudio Carone, que é um bispo do Roncador. Já fiz curso de astrologia cósmica com ele. Já fiz curso de tarô hermético com o próprio Cláudio Carone. Então, eu conheço o trabalho do Roncador, conheço o mestre Sepnenephili e vários outros que são mestres ascensionados também, tá? Só que a discussão que a gente estava fazendo hoje era dos 7 raios, né, da Fraternidade Branca. Agora, sim, a mensagem que eu quero colocar, né, que a doutora falou, né, então foi uma coisa que eu aprendi com ela também, sou grato a isso, que eu entendi que a grandeza do amor, né, ela está repousando na conjugação do verbo servir. Então, doutora, eu também aprendi com você também. Então, né, a grandeza do amor, ela repousa na conjugação do verbo servir. Então, assim, eu falo, gente, enquanto houver a mínima intenção de amor, sempre haverá possibilidade de mudança. Entendeu? Então, assim, isso a gente pode falar, né? Olha lá, exatamente. Olha lá. Orar, isso, exatamente, olha lá. Então, o mestre Sepnenephili, ele é um mestre mais discreto, né? Depois a gente pode conversar sobre os outros mestres ascensionados, né, doutora? Porque, né, então, assim, eu acho interessante também. Tem vários outros. Lá o Sepnenephili, ele atua com outros mestres, né? Também. Né? Algumas pessoas estão colocando ali, né? Olha lá, a Márcia falando de transmutar, assim. Ó, a Martinelli falou que se der 9, daí você subtrai de 7, daí vai dar 2, tá, Martinelli? Combinado? Ó, então, pessoal, a gente tem 2 minutos para acabar. Pode encerrar, Breno, com as suas palavrinhas. Não, fala pessoal, gente. Se a gente for olhar, tá, vou colocar aqui, pessoal, né, doutora? Hermes Trismegisto é um mestre ascensionado. A gente tem tantos outros, tá, gente? Então, assim, a gente tem vários outros, né? Vamos colocar aqui mais. O Hermes Trismegisto, a gente tem Ai, gente. Travei aqui. Samael, a gente falou do Sanat Kumara, a gente falou do Messananda, do Cristo, a gente falou de Jesus o Cristo, o Mestre Jesus, a gente falou do Astacheran, a gente falou, ela falou do Samael. Muitas pessoas acreditam que a Helena Blavatsky também ela virou um ser ascensionado, né? Assim, existe essa questão também da gente falar sobre isso também. Então, assim, né, porque a gnose, né, Marcela, ela é baseada nos ensinamentos do Mestre Samael Aun Weor e da Helena Blavatsky, né? Então, assim, da mesma forma que o Samael ele ascensionou, a Helena também ascensionou. Mas não se fala um tanto do ascensionamento da Helena Blavatsky, né, doutora? Mas ela está lá dentro da atuação dela. Né? Tem um filme incrível da história de vida dela, muito interessante de assistir. Doutora, teve uma coisa tão absurda. Uma vez eu recebi um vídeo, na época que estava aquela coisa de luta, PT contra, enfim, né? Eu recebi um vídeo, gente, é tão absurdo, um vídeo do pessoal especulando, mostraram a foto da Helena Blavatsky falando que ela era uma pessoa do PCC, sei lá. Aí eu mandei, um amigo mandou um vídeo, né, mostrando um tanto de matéria, falando de
né, de comunismo, não sei o que, os caras botaram a foto da Helena Blavatsky. Eu peguei na hora assim, cara, pelo amor de Deus, cara, estão, por exemplo, usando de uma forma tão injusta o rosto da Helena. Ela é uma escritora, uma mulher fantástica, né? Falou do ocultismo, a primeira mulher